Pontapé inicial! A bola rola e o Debate Bola 4 Linhas ataca no YouTube. E na grande área da internet já encontro Fernando Diniz. Fala, Diniz, o seu destaque. Bom, Vinícius, amigos do YouTube, da internet. Bom, minha gente, meu destaque inicial vai aí fazendo uma recomendação a vocês, né? Opa, manda aí. É, uma recomendação literária, né? Bom, gente, eu comprei esse livro, já li, é muito legal. O livro é A Era do Rádio Teatro, o registro da história de um gênero que emocionou o Brasil, de Roberto Salvador. Ele foi ator da Rádio Nacional, na época lá das radionovelas, dos radioteatros. É muito legal, ele conta cada história, meu amigo, que vocês vão gostar muito de ver. E além disso, eu ainda tenho uma outra dica para vocês, uma dica de cinema, né? Essa semana que vem agora vão lançar o documentário Rádio Nacional também. Para quem gosta, né, vai ser uma oportunidade muito legal de ver, né, documentada, né, a história da Rádio Nacional daquela época, né, da década de 40, 50, provavelmente. Exatamente, e inclusive deve ter futebol também, não? Deve ter futebol, com certeza. Deve ter futebol. Muito, aliás, né? Deve ter futebol. Realmente a Rádio Nacional, muita história para contar dos nossos colegas radialistas e também de algumas radionovelas, como provavelmente deve ter o Direito de Nascer. Sim, com certeza. Foi uma das grandes audiências de novela de rádio. Sim. Eu sou Vinícius Falchini e peço a palavra para lamentar a nova suspensão de Jobson. Punido pela Corte Arbitral do Esporte com 2 anos de suspensão, o atacante vai ter seus últimos 6 meses fora de campo. Uma última oportunidade para refletir sobre os momentos nos quais desperdiçou seu bom futebol com as drogas. É verdade. E ainda bem que ele pegou 6 meses. 6 meses, né? Porque ele corria o risco de pegar 2 anos, né? Ele pegou 2 anos, mas como já tinha cumprido os outros tempos, aí ficou só por cumprir 6 meses. É, o restante da pena, né? Bom, Jobson, aprenda, meu filho, aprenda para você voltar e mostrar o bom futebol que você tem, meu amigo, que ajudou a salvar o Botafogo do rebaixamento de 2009, né? Enfim, que deu muitas alegrias à torcida do Botafogo. Aprenda, Jobson. E que ainda deu um pouquinho de alegria à torcida do Bahia também, né? É, exatamente. Ele começou muito bem no time baiano. Infelizmente acabou saindo de lá por indisciplina. É verdade. Mas vamos começar este primeiro bloco falando de seleção brasileira. Mais uma vez o Brasil não conseguiu uma vitória. O Brasil de Mano Menezes no primeiro jogo do Super Clássico das Américas, que de Super Clássico só teve o nome. É verdade. O jornal O Globo de ontem foi perfeito no título da matéria dele sobre o clássico, né? Chamou de subclássico. Perfeito. Perfeito. O Super Clássico das Américas, que seria uma nova versão da Copa Roca. Exatamente, cuja última edição tinha sido em 1976, né? Exatamente, 25 anos depois da Copa Roca. 35 anos depois da Copa Roca voltando, ela realmente teve uma decepção, esse empate em 0-0, jogo muito ruim, infelizmente. Pergunta que não quer calar, Fernando Diniz. Por que a seleção brasileira segue sem deslanchar? Olha, ô Vinícius, tem alguns erros aí sendo cometidos, né, pelo Mano Menezes, constantemente, né? Seja podendo contar com os jogadores que jogam na Europa ou não, né? O Mano Menezes insiste em jogar com 3 homens no meio de campo e 3 homens na frente. Sim. Tudo bem, é um esquema, né, correto, né, que era adotado na década de 70, 80, tudo bem. Só que quando ele era adotado nessa época, você tinha que jogar com pelo menos um homem de criação no meio campo. Se não 2, né? Tinha gente que jogava com 2 homens de criação no meio campo. Mas aí expunha muito expunha bastante, lógico. Só que tem que o Mano, ele se recusa a jogar com homem de criação no meio campo. Eu não sei porquê. Ele forçou o Renato Abreu a ser um homem de criação, e a gente via ano passado isso no Flamengo. O Flamengo
penando em 2010. E a seleção brasileira penou também com Renato Abreu, isso mesmo, acredite se quiser. Renato Abreu foi considerado jogador de seleção do ponto de vista do Mano Menezes. E jogador não só de seleção, como de armação no meio de campo, né? Sendo que, mano, você não viu os jogos do Flamengo em 2010, né? Exatamente. Só pode ser, porque não é possível. E aliás, não viu os jogos do Flamengo em 2010 e nem em 2006 também, né? O Renato Abreu também era homem de criação no meio campo. O Flamengo sofria um pouquinho menos, né? Porque o Renato Abreu estava numa fase melhor, mas também sofria. É verdade. Você acha que assim, uma alternativa, se você fosse escalar o Ralf, Paulinho e Renato Abreu, eu não escalaria em hipótese alguma Renato Abreu na seleção, você acha que não seria uma alternativa colocar o Ronaldinho Gaúcho um pouco mais recuado? Seria a alternativa, recuar um pouquinho o Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Para poder dar um pouco de criatividade nesse meio de campo. Agora, eu não escalaria de jeito nenhum os três, Ralf, Paulinho e Renato Abreu. Ou eu escalaria Renato Abreu como segundo volante, ou eu escalaria os dois volantes do Corinthians, o Ralf e o Paulinho. E aí botava como homem de criação talvez um Oscar, um Lucas. Ou o Thiago Neves também. O Thiago Neves, até me surpreendeu isso, ele ter posto o Renato Abreu de titular, sendo que nesse 2011 quem se destacou bastante foi o Thiago Neves no Flamengo. Exatamente. Fez um excelente campeonato carioca pelo time rubro-negro. Ele foi acima da média do restante dos jogadores do futebol carioca. Sim. O Renato Abreu até que agora ele está fazendo algumas boas partidas pelo Flamengo. Só que ele joga ou como segundo volante ou como terceiro homem de meio de campo. Sim. Você tentar adaptar um jogador que faz a função de segundo volante ou de terceiro homem para uma função que é de quarto homem, né, no 4-4-2, que é de terceiro homem no 4-3-3, que é a mesma função basicamente, é muito difícil. Bastante. Muito difícil. Bastante. Mas eu acho que tudo começa errado na apresentação. Os jogadores se conheceram de segunda-feira. Exatamente. É engraçado o jogo entre times brasileiros, porque é que não bota para se apresentar. Bota para se apresentar independentemente da vontade do clube. A prioridade é a seleção brasileira. Exatamente. A seleção brasileira não vai ter eliminatória. Por que não fala? Olha só, sexta-feira, quinta-feira, todo mundo se apresentando. Exatamente. Por que tudo bem, adiaram o jogo do Corinthians e Flamengo, tal, por causa do Brasil e Gana, né? Também adiaram outros jogos envolvendo times do Rio de Janeiro. Por que não marcaram a apresentação para depois desse Corinthians e Flamengo? Sim. Né? Exatamente. Logo depois de Corinthians e Flamengo. Por que não marcaram a apresentação para sexta-feira? Né? Por exemplo, né? E outra coisa, o Brasil com esse meio campo pobre, a gente via o Ronaldinho Gaúcho indo pro meio. Exatamente. Ele que ia pender lá pelos lados também, ele geralmente no Flamengo ele tá pendendo mais pelos lados, ele tava indo só pelo meio. Para tentar dar um pouco de criatividade ao meio de campo. E ele, além de não ter feito uma partida de grande qualidade... Porque se teve alguma coisa boa na Argentina foi a marcação, que foi bem feita. Foi, principalmente no meio de campo. Exatamente. Você via ele perdido, assim. Você via ele facilmente marcado, neutralizado, sem ninguém para ajudar. Porque o Paulinho e o Ralf também fizeram a partida muito abaixo da média. Porque a média deles no Corinthians é alta. Eles aparecem bem, são elementos surpresa, né? Fizeram muitos gols, inclusive. Principalmente o Paulinho, né? Sim. O Ralf também faz alguns gols, mas o Paulinho faz mais, né? Agora o outro problema que eu vi foi uma carência tremenda nas laterais. O Danilo estava numa partida ruim. Isso. E o Kleber numa partida desastrosa. O Kleber está numa fase desastrosa, né? A verdade é essa. O Kleber... Eu acho que o Kleber foi convocado por absoluta falta de opção, entendeu? Porque na lateral esquerda você tem Cortez e mais quem? Entendeu? Realmente aí seria forçar um pouco a barra, botar, sei lá, algum outro jogador que estivesse despontando, mas que
só que ainda tivesse muito com cara de jogador de clube. Entendeu? É muito difícil. Agora, o Mano Menezes, outro erro que ele cometeu. Por que ele não botou o Lucas, o Lucas, por exemplo, ou o Thiago Neves? O Lucas, ele falou na coletiva porque não deu tempo. Pois é, não deu tempo, uma vírgula, né? Ele não botou o Lucas porque ele não quis, né? Engraçado. E por que ele não botou o Cortez na lateral esquerda? É engraçado esse negócio que você está falando, a gente está tocando num ponto. O Mano Menezes disse que essa seleção era para ganhar. Bom, foi para ganhar? Não, foi para não perder, a princípio. Porque ele montou o meio-campo, como a gente falou aqui, pobre em termos de criatividade. Quando você monta um meio-campo pobre em termos de criatividade, você monta um meio-campo para marcar, né? Marcar mais do que para ser criativo. Sim. E quando você faz isso, você, digamos assim, está com medo de perder. E quem está com medo de perder, meu amigo, não vai conseguir ganhar de jeito nenhum. É muito difícil, né? Mesmo com o fraco time da Argentina, né? Realmente uma seleção abaixo da média também da Argentina, decepcionante. O único bom jogador que eu vi na Argentina foi o Bozelli, né? Foi o Bozelli, que jogou 23 minutos. Exatamente. Aí se machucou. E o Martínez também fez uma partida legal. O Martínez foi razoável. Eu achei que a Argentina foi mais perigosa enquanto o Bozelli esteve em campo. Sim, com certeza. E depois que o Mushi entrou. O Mushi, quando entrou bem. Deu algumas assim, alguma esperança para a torcida que estava em corda. Foi ele que cabeceou aquela bola que o Jefferson defendeu no segundo tempo, né? Exatamente. Sim. Agora o trio de ataque brasileiro isolado, presente, os chutes mesmo foram bola parada do Ronaldinho Gaúcho, uma delas até obrigou o goleiro Orion a fazer uma grande defesa. Sim, com certeza. E também nos chutes do Leandro Damião, que pararam na trave. O primeiro foi numa bela jogada do Neymar, aliás, eu acho que a única jogada de qualidade do Neymar. E produtiva, né? Produtiva, porque a bola não chegava nele de jeito nenhum. Exatamente. E a segunda foi a lambreta, aquela lambreta sensacional do Damião, né? Maravilhosa do Damião, que infelizmente a bola parou também na trave. Ele disse que tentou cruzar aquela bola, né? Acho meio difícil dele ter tentado cruzar, né? Mas acho que a vocação, o faro de gol dele não daria vontade de cruzar. Não. Não, eu acho que pelo estilo do toque dele na bola, eu acho que foi chute mesmo. Mas, enfim. Exatamente. Vamos acreditar no Damião, né? Exatamente. E quando o Oscar entrou, você vê que o time deu uma melhoradazinha em termos de criatividade. O time ficou um pouco mais veloz do meio de campo para frente. Acho que principalmente por causa da idade do Renato Abreu. E assim, pelo fato do Renato Abreu não ser um jogador tão criativo, né, quanto o Mano Menezes forçou, né? Imaginou ser, né? Eu acho que mais forçou do que imaginou. Acho que mais forçou do que imaginou. Realmente ele foi muito lento. Também foi muito lento, tanto na marcação, ele se desdobrava um pouco, né? Ele ficava tanto na marcação quanto para tentar atacar, sendo que ele é melhor na marcação. Agora, Fernando Diniz, dos estreantes, qual você acha que saiu melhor? Danilo, Dedé, Paulinho, Renato Abreu, Oscar, Casimiro? Olha, rapaz, difícil, hein? Dos estreantes que eu digo assim, que não tinha entrado em campo antes com a camisa da seleção. Muito difícil. Porque... É claro, e o Jefferson também. Porque eu acho que nenhum deles se destacou assim muito, né, em relação ao outro, né? Eu acho que o Dedé começou mal, mas depois se recuperou, né? O Dedé, eu acho que ele estava um pouco inseguro, principalmente porque o Danilo estava jogando mal. No começo, mas depois ele se recuperou. Com o Danilo jogando mal, quase comprometeu o Dedé, mas o Dedé se desdobrou, conseguiu ir bem. Eu acho que por isso que eu vou citar o Dedé.
como o melhor dos estreantes. E outra coisa, o Hever também estava um pouco inseguro, é aquela coisa, eles se conheceram agora. Danilo, esse aqui é o Hever, vamos apresentar agora o time da seleção brasileira. Danilo, Dedé, Danilo, Dedé, Hever, Dedé. Então. Né? Dedé, Jefferson, Dedé. Exatamente. Jefferson, Renato Abreu, Jefferson. Exatamente. Só para falar alguns jogadores, né? Exatamente, eu acho que praticamente só o trio de ataque se conhecia. O Ronaldinho, o Leandro Damião e o Neymar. O Neymar já tinham jogado juntos antes. Contra a Gana. A volta do Hever, você achou ele bem? Olha, eu acho que o Hever também quase comprometeu a atuação do Dedé, né? Eu acho que o Hever não foi muito bem, não. Eu achei o Hever muito inseguro e muito back de roça. Exatamente. Eu achei que o Dedé foi melhor do que ele. Vamos ter uma nova convocação, é engraçado, é até surpreendente isso, né? Que eles disseram que, inicialmente, que essa convocação para o dia 14 seria, para esse jogo do dia 14, seria convocação também para o dia 28, mas foi anunciado que no dia 22 de setembro a gente vai ter uma outra lista, né? Uma outra lista. É estranho isso, né? Quem você acha que se firmou na seleção de vez? Difícil, hein? Eu acho que só o Damião, cara. Só o Damião? Eu acho que só o Jefferson também, quando foi exigido, foi pouco exigido, mas quando foi bem. Eu acho que o Dedé, cara. O Dedé foi bem. Mas ainda, sim, considerando a seleção, incluindo os jogadores da Europa, ainda está abaixo do Davi Luiz, do Thiago Silva. Mas assim, é difícil a gente analisar por um jogo, né? O Dedé e o Jefferson. Eu acho que é melhor a gente esperar, se eles forem convocados de novo, que devem ser, né? Para o jogo de volta, acho que é melhor a gente analisar um pouco mais de clareza com relação ao segundo jogo, né? Porque tem também a ansiedade da estreia. Exatamente. E desse pessoal que jogou também, o Oscar e o Casimiro tiveram pouco tempo, né? Eu acho que o Oscar, em si, ele não entrou muito bem, não. Mas ele deu um pouco mais de movimentação no ataque. Deu gás também. Exatamente. Deu gás. E o Casimiro entrou pouquíssimo tempo, né? O Casimiro só assinou a súmula. Exatamente. Quem você acha que pode aparecer na seleção? Em relação a mudanças da lista? Isso. Bom, rapaz, eu convocaria o Borges. Borges está fazendo gol demais. Eu também. Santos. Além do Borges, eu convocaria o Elkson. O Elkson, claro. O Michael Suel também. O Michael Suel, não muito, sinceramente, mas o Elkson eu acho que está jogando demais. O Elkson está arrebentando no Botafogo. Né? Aliás, eu não entendi o porquê que ele ficou fora da seleção. E quem você acha que já era na seleção? Já era, não está mais convocado, valeu, obrigado, tchau e benção. Olha, rapaz, eu acho que talvez o Renato Abreu. Você acha que só o Renato? Eu acho que o Kleber também eu não levaria mais não. O Kleber, rapaz, eu só levaria para o jogo contra a Argentina, no jogo da volta. Por falta de opção? Por falta de opção. O resto, não. Mas eu só levaria para o banco. Sim. O Cortez seria titular, sem dúvida nenhuma. Mesmo o Cortez assim, porque o Cortez o pessoal deve estar, o Mano deve estar tentando evitar que ele se deslumbre, né? Porque ele no início do ano estava no Nova Iguaçu. A gente acaba se tendo um preconceito com jogadores que tiveram ascensão como o Cortez. Que o Cortez jogou no Nova Iguaçu, que é considerado um time de menor porte aqui no Rio de Janeiro. E aí fez um ótimo estadual, por sinal. Fez um excelente estadual, e inclusive o Nova Iguaçu foi um time dificílimo de ser batido. É verdade. Chegou a vencer o Vasco. Venceu o Vasco, perdeu por 1-0 para o Flamengo no jogo da estreia do Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. Será que você acha que isso aí também fez o Mano não querer colocar logo de cara o Cortez? Olha, eu acho talvez. Mas, assim, eu acho que o Mano, ele agora ele tá com uma batata quente nas mãos, né?
Porque ele, no início, ele falava o quê? Que ele iria renovar. Agora o que ele está fazendo? Ele não está renovando. Ele está querendo se renovar no carro. Ele está chamando os mais velhos para a seleção. Ele me chama, por exemplo, o Renato Abreu, que tem 33 anos. E que nunca tinha sido convocado antes. Exatamente. O Renato Abreu merecia ter sido chamado antes? Talvez merecesse. 4 anos atrás. Exatamente. 4 anos atrás. Exatamente. Antes. Talvez entendeu? assim, quando ele começou bem, quando ele esteve bem no Corinthians e quando... veio bem para o Flamengo. Foi bem pro Flamengo. Na primeira passagem, né? Agora, convocar um jogador aos 33 anos é complicado. Muito. Né? Agora, mais difícil do que a seleção brasileira, o Brasil também não deslancha nas suas obras na Copa do Mundo. Chegamos à contagem de 1000 dias para a Copa de 2014 e, segundo reportagem da Folha de São Paulo, nenhum estádio está com mais de 50% pronto. Os mais bem-sucedidos são Castelão, Mineirão e o Estádio Nacional, que oficialmente vai ser o novo nome do Mané Garrincha, em Brasília. Além disso, obras nos aeroportos e nas zonas portuárias seguem em atraso. E o projeto da Lei Geral da Copa, que foi prometido há 5 meses, até agora não foi enviado para a FIFA. É verdade. E aí, Diniz? Olha, isso tudo... Se bem que o Brasil se inspirou na África do Sul. Que foi tudo no limite, né? Foi tudo no limite. Entendeu? É só essa perguntinha que fica, porque realmente... Olha, o Brasil adora ter que correr contra o tempo, né, para poder as pessoas embolsarem mais dinheiro depois, né? No Redação Sport TV, hoje foi em homenagem aos 41 anos da Placar. Parabéns, aliás, parabéns à Placar. Essa excelente revista que marcou assim, há 4 décadas, marca gerações e gerações de fãs de futebol. Exatamente. O editor Sérgio Xavier, ele afirmou que vai acontecer, tudo em cima da hora, no final as coisas vão se resolver. Ah, sim, com certeza, vão se resolver, sim. Que nem nos Jogos Pan-Americanos, né? Aqui do Rio. Espero que não venha um engana-trouxa, tipo ônibus, metrô, aqueles ônibus que são para integrar, que não adiantam nada. Espero que não venham obras engana-trouxa. Não, eu também espero isso, né? Sinceramente, que não venha nada disso, né? Espero que venham melhorias de fato para o povo brasileiro, né? E que não fiquem, pelo amor de Deus, não fique nenhum elefante branco depois da Copa do Mundo, né? Essa parte é difícil pelas séries, assim, a gente sabe que a tradição de futebol no Brasil é muito abaixo do esperado, por exemplo, em Brasília, lá no estado do Mato Grosso também. Mas aí, ô Vinícius, você tinha que eles tinham que espalhar sedes pelo Brasil mesmo. Claro, mas infelizmente não vai ter, porque, digamos, o campeonato amazonense não tem tanta tradição quanto... A sede do norte tinha que ser Belém. Sim. Tinha que ser Belém. Sim, com todo respeito a Manaus, a Amazônia. Lógico. Amazonas. Tinha que ser Belém. Por quê? Porque lá você tem o Paysandu e o Remo, né? São rivalidade muito grande. Rivalidade muito grande e 2 torcidas enormes, né? Sim. E a Tuna Luso, que tem bem menos torcida, mas ainda tem tradição também. Né? Agora, Manaus, você tem o Nacional, né? Que tem uma torcida relativamente grande, o São Raimundo, e mais quem? Tem o Fast Club. O Fast Club também. Fast Club. Agora, realmente, tinham que calcular um pouco mais. Eu acredito que no caso do Amazonas, eles têm usado mais por causa do turismo. Mas Belém também tem um turismo muito grande para lá, religioso principalmente. Claro, mas aí o critério de desempate eu acho que foi a Amazônia. E Cuiabá? Cuiabá tem um Pantanal. Pantanal. Cuiabá tem um Pantanal, mas só tem um misto.
Pois é. Sinop. Pois é. A média de público, em Brasília mesmo, a média de público não é baixa. É baixíssima. É verdade. Vai ter que tentar transferir alguns jogos de times do Rio Grande do Sul e de São Paulo para lá. Do Rio. Né? Do Rio de Janeiro também. Entendeu? Agora, então, já que falamos aqui, fizemos um giro pela seleção brasileira e pelas obras da Copa do Mundo, que estão faltando 1000 dias para a Copa chegar ao Brasil no ano de 2014, vamos pro Campeonato Brasileiro, que ainda vai prosseguir, tem mais uma rodada nesse final de semana. Esse daí não faltam 1000 dias para acabar, não. Esse aí faltam pouquíssimos dias. Faltam pouquíssimos dias. Menos de 100, aliás, né? Menos de 100. Dia 4 de dezembro vai ser o ponto final do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos agora para a 24ª rodada. Faltam só mais 14. Exatamente. Além dessa 24ª, naturalmente. Começando fazendo um giro pelos jogos de sábado. Duelo de Atlético, 6 da tarde, jogo no Serra Dourada, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Grande jogo esse, hein? Grande jogo porque o Goianiense vinha numa recuperação muito boa, mas perdeu na última rodada, né? Isso. E o Mineiro começou, enfim, a reação. Não, correção. O Atlético Goianiense empatou o último jogo. Empatou Empatou com o Ceará. 1-1, Mas vem numa campanha legal e o Mineiro vem numa recuperação muito boa, né? Tanto é que saiu da zona de rebaixamento e empurrou para lá o Bahia, né? Jogo muito bom, muito interessante mesmo. Eu acho que vai dar empate. Tá com cara de empate pro Fernando Diniz. Vasco e Grêmio, jogo em São Januário. Outro grande jogo. Olha, eu acho que nós vamos ter mudança de liderança aí. Eu acho que o Vasco vence esse jogo. Cravou Fernando Diniz. A gente vai falar mais do Vasco num bloco especial, uma tabelinha entre Vasco e Fluminense, que vão respectivamente enfrentar tricolores. O São Paulo enfrenta o Ceará, jogo no Morumbi. Olha, o São Paulo tem um jogo complicado, né? Porque esse time do Ceará é enjoado, rapaz. Enjoado, mas não tem um bom desempenho fora de casa, não. Não, e o Ceará no segundo turno não está muito bem, não. Tanto é que teve no meio da tabela e agora está pertinho da zona de rebaixamento. Agora, a campanha do São Paulo em casa não é muito legal, não. É bem frustrante mesmo. Entendeu? E o São Paulo perdeu pontos para Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, né? Times que são considerados de uma qualidade um pouco inferior e de tradição inferior a um Corinthians, a um Santos, Flamengo, um Botafogo. Principalmente o Atlético Goianiense, né? Exatamente. Eu acho que vai dar São Paulo, mas vai ser um sofrimento muito grande. São Paulo e Ceará, Diniz cravando São Paulo. E no domingo, começando os jogos às 4 da tarde, Botafogo e Flamengo no Engenhão, o clássico da rivalidade aí de volta. Olha, rapaz, esse jogo tá com cara de 2-2, viu? 2-2, só 2-2, poxa. Não, na dúvida, Flamengo e Botafogo vai ser sempre 2-2. Não, tô brincando. Esse jogo tá com cara de empate. O Jackson do Pandeiro. Botafogo e Flamengo. O Jackson do Pandeiro, se ainda estivesse vivo nesse terceiro milênio, ele cantaria. Ele tinha a música 1-1, né? Esse jogo não pode ser 1-1. Ele mudaria pra esse jogo não pode ser 2-2. Botafogo e Flamengo, né? Esse jogo tá com cara de empate. A gente vai fazer um giro sobre o clássico Flamengo e Botafogo também num bloco especial do Debate Bola 4 Linhas. O Bahia enfrenta o Fluminense, jogo no Pituaçu. É jogo bom pro Fluminense aproveitar que o Bahia não joga bem em casa para vencer mais uma e se manter no G5, né? Exatamente. O Avaí enfrenta o Palmeiras, jogo no Ressacada. Um jogo complicado pro Palmeiras, porque o Avaí tá precisando vencer para ficar um pouco mais próximo de sair da zona, né? Não sai, mas ficar um pouco mais próximo de sair, né? E o Palmeiras tá ladeira abaixo, hein? Ladeira abaixo, conforme eu esperava. Fernando Diniz previu, por enquanto tá acertando aí a previsão, nosso querido Fernando Diniz. Corinthians e Santos, jogo no Pacaembu. Bom, grande jogo esse daí, Corinthians e Santos. Talvez o grande jogo da rodada, mas eu acho que o Santos tem uma boa chance de vencer esse jogo, hein? Olha, tá cravando aí, Diniz. Aí, não tô cravando não, mas
eu acho que o Santos tem uma boa chance de vencer. Por quê? Porque o Santos tem um time um pouco melhor que o do Corinthians, eu acho. Olha aí. Apesar de estar numa situação um pouquinho mais difícil, né? O Corinthians é o líder, o Santos é o 13º no campeonato. O Santos botou... O Santos adiou também alguns jogos. Adiou 4, agora já cumpriu 2, vai ter que cumprir mais 2 ainda, né? Então, aí é uma classificação por enquanto virtual. A gente não está dizendo que o Grêmio e o Botafogo não vão conseguir ganhar do Santos, mas tem que levar isso em consideração também. Com certeza. O Atlético Paranaense enfrenta o Figueirense, jogo na Arena da Baixada. Bom, olha, o Atlético Paranaense tem a chance aí dele sair da zona, né? Tem. Porque o que acontece? Caso o Atlético Goianiense ganhe o jogo do Atlético Mineiro e o Fluminense ganhe do Bahia, o Atlético Paranaense, se ganhar, ele passa os dois e sai da zona, né? Fica com a cabeça para fora. Exatamente. Eu acho que tem uma boa chance disso acontecer, viu? É um jogo complicado, mas o Atlético Paranaense tem uma chancezinha legal de vencer esse jogo. Motivação porque ganhou do Flamengo também, isso aí deve ajudar um pouquinho também. O Internacional, jogos agora de 6 da tarde, Internacional e Coritiba, jogo no Beira-Rio. Olha, o Internacional, jogando em casa, né, tem a obrigação de vencer, né? Obrigação assim, para poder se manter na briga. Sim. Por uma vaga na Libertadores, né? E o Coritiba, se quiser entrar na briga de vez, também tem que vencer o jogo. E o Coritiba embalado porque veio de um 5-0 sobre o Botafogo. Exatamente. Quer embalo maior do que esse? Muito difícil. Sem dúvida. E também às 6 da tarde, um clássico em Minas Gerais, Cruzeiro e América, jogo na Arena do Jacaré. Bom, rapaz, ou um vence, né, e sai ou o Cruzeiro vence e sai do risco, ou a América vence e fica um pouquinho assim mais tranquilo, né? Um pouquinho menos nervoso com o rebaixamento, ou os dois se complicam, né? Exatamente. Vai ser um jogo tenso na Arena do Jacaré, com certeza. Como eu costumo dizer, é o clichê que eu mais adoro no futebol, jogo dos desesperados. Principalmente pro lado do América, né? O Cruzeiro tá ladeira abaixo também no segundo turno, né? Tá. Só tem um ponto no segundo turno. Tá complicado e tá com crise interna. O Gilberto reclamou também do Roger. Enfim, complicado. Essa troca de farpa tá complicada mesmo, tá? Aliás, o Roger, onde passa também, só arranja problema, né? Tava demorando muito para ele arranjar no Cruzeiro. É verdade. Aliás, deixa eu só fazer um adendozinho. Diga. Parabéns ao Grêmio. Que anteontem, né? Ontem fez 108 anos. Ontem fez 108 anos. Parabéns ao Grêmio, parabéns a esse grande esquadrão. Exatamente. Ao imortal tricolor. Ao imortal tricolor, e até a pé nós iremos para o que der e vier, junto com o time do Grêmio. Exatamente. Agora, descendo um degrau, vamos para os resultados da segunda divisão. Todos os jogos foram na terça-feira, uma rodada cheia. A Portuguesa fez 4-2 no Grêmio Barueri, jogo no Canindé. Interrompeu aí uma sequência negativa a Portuguesa, né? Começou não muito bem o segundo turno, agora venceu e se mantém na liderança, né? Mas na cola dela tá a Ponte Preta, que venceu o São Caetano por 1-0. Também precisava dessa vitória, né? Para poder se manter aí logo atrás da Portuguesa, né? O Bragantino, que o Fernando Quaresma, nosso colega Fernando Quaresma, chama carinhosamente de Bassatino. Venceu por 2-1 o Náutico, jogo no Nabia Bichedi. E uma vitória fundamental para o Bragantino, né? Se manter na briga ali, né? Na briga no G4, né? Tem que continuar vencendo se quiser aí o time da Terra da Linguiça continuar na briga, né? Exatamente. O Sport fez 3-0 no Asa, jogo na Ilha do Retiro. Olha o Sport chegando, o Americana que se cuide. O Americana que se cuide, o Americana venceu em casa por 1-0, jogo no Décio Vita, ficou mais um pouquinho na quarta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Em casa, né? E o curioso é o seguinte, o Americana só ganha de 1-0, né? Jogando em casa, né?
De 1-0 em 1-0. De grão em grão a galinha enche o papo, né? No caso da Americana, né? É verdade. E no Serra Dourada, o Goiás foi derrotado pelo ABC por 2-1. E saiu de campo com vaias, né, da torcida. De novo, tá uma time constante. Sem vergonha. Tá uma constante isso, hein? Tá uma constante no Goiás. É uma vergonha isso que a torcida faz, né, rapaz? É impressionante. Mas também a campanha do Goiás não é nada boa, né? 12º. Um time que era considerado um dos favoritos, né, no início do campeonato. Para Para voltar para a primeira divisão. E tá muito longe, né? De subir. Será que ressaca da derrota na Sul-Americana, quando perdeu nos pênaltis pro time do Independiente? Talvez ressaca do rebaixamento, né? Também. O Vila Nova, também outro time de Goiás, foi até Criciúma e perdeu para o time da casa 3-1, jogo no Heriberto Rios. O Vila Nova que tá complicado, né? Vila Nova colecionou uma sequência de derrotas, né? E agora tá na zona de rebaixamento, né? E olha o Criciúma aí também na briga, né? Criciúma em 8º lugar, tá a 6 pontos do Americana. Exatamente. Que é o primeiro... que é o primeiro a chegar, quer dizer, o último que está chegando, por enquanto, na primeira divisão. E o Guarani, que estava lá na zona de rebaixamento, saiu. Foi uma boa o Guarani vencer o Boa no estádio Dilson Melo. Exatamente. O Guarani surpreendeu o Boa, né? No melão, né? Fez 1-0 e saiu ali da zona de rebaixamento. Vamos ver se o Guarani se mantém, né, rapaz? Porque o Guarani é um time de muita tradição. Não é verdade. E no Barradão, o Duque de Caxias levou uma nova pancada. Levou de 5-1 do Duque de Caxias. Do Vitória da Bahia, um tapa mesmo. É verdade, um tapa com tudo, né? 1, 2, 3, 4, 5. É verdade, e com uma mão cheia de gols, né? E o Vitória realmente deu um show, né? Com 3 gols do Marquinhos, aquele que jogou no Flamengo, né? Exato, jogou no Palmeiras também. E com alguns gols muito bonitos. O Salgueiro venceu o Paraná por 2-1, jogo no Ademir Cunha. O Salgueiro tá lutando muito para não atravessar o samba de vez, né? E tá começando a acertar a nota, né, dos sambas, né? Mas tá acordando um pouquinho tarde, né? Porque tá ainda a 5 pontos do Guarani, que é o 16º colocado. Mas tá acordando. Ainda há tempo, de repente, de fugir do rebaixamento, né? Exatamente. Agora, descendo mais um degrau, vamos para a Série C. Próximos jogos dos times cariocas. Pelo grupo C, o Macaé vai a Marília enfrentar o time da casa. Uma pena que os dois, né, tanto o Macaé quanto o Madureira, estejam já eliminados, né? O Macaé é o último colocado, né? E o Marília também já está eliminado. Então, agora é lutar para não cair, né? Isso, exatamente. Agora, é uma pena. E o Madureira enfrenta o Brasiliense, jogo no Aniceto Moscoso. É outra situação também, né? Vamos ver aí quem que vai vencer e não ficar em último, né? É verdade. O ideal é não ficar em último para não ser rebaixado, que nem o Araguaína de Tocantins, né? Que já está rebaixado. Já está rebaixado para 4ª divisão. Exatamente. Na Série D, o Volta Redonda enfrenta o São Mateus, jogo do Raulino de Oliveira, São Mateus, do meu estado natal, Espírito Santo. O Volta Redonda, para ele seria uma boa um empate, né? Um empatezinho, de repente, né? Não sei se pelo contexto, né? Porque o São Mateus ainda não venceu ninguém, né? Mas, assim, para poder classificar mesmo, né? Eu acho que se fazer 8 jogos já está classificado, né? Já acabou, né? Exatamente. Se der um empatezinho ele classifica, né? Mas vencendo, claro, é sempre melhor, né? Sem dúvida. O Formosa enfrenta o Sendas. O Sendas vai a terra de Formosa, lá no Distrito Federal. Ao Diogão, né? Ao estádio Diogão. O Sendas que já tá eliminado. Já está eliminado com certeza, mas o jogo é fundamental para o Formosa, né? Tem que vencer o jogo e torcer lá pro Volta Redonda perder pro São Mateus, né? O que é bem difícil, né? Convenhamos. Exatamente. Pela situação do
São Mateus. Do São Mateus. Fica falando mal do meu estado aí. Não. O pontapé inicial do Quatro Linhas vai ficando por aqui, mas dá tempo para o recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final vai aí para um sujeito chamado Capitão Léo, rapaz. Seria o Júnior? Não. Ainda bem que não. Olha, nesse meio de semana, a imprensa entrevistou o Zico, né? E o Zico declarou a mágoa dele pelo Flamengo, né? Porque o Flamengo, enfim, ele foi mandado embora do Flamengo pelo Capitão Léo, sob acusações, né, de que o filho dele foi beneficiado em algumas coisas, tal, não sei o que. E aí o Capitão Léo, na hora de provar na justiça essas acusações, ele se calou, ficou quietinho. Aí o Zico declarou essa mágoa, tal, e aí vai o Capitão Léo e me fala o seguinte, que a torcida do Flamengo deveria esquecer a geração de 81 e o Flamengo deveria partir para a conquista de mais um título mundial. Capitão Léo, esquecer a geração de 81? É impossível. Partir para um título mundial, ele tá certo. Ele tá certo. Agora, renegar um título, uma das maiores gerações que o Flamengo já teve... Não dá. Não dá. De maneira nenhuma. Seria como para você tricolor esquecer a máquina tricolor, para você vascaíno esquecer o time da década de 40, né? Os Expresso da Vitória. Seria como para você botafoguense esquecer o time de 68. Exatamente. Né? Esquecer Garrincha. O Santos esqueceu Jairzinho, né? No caso do Botafogo. O Santos esqueceu o Pelé. Não dá. E ainda uma outra frase que ele falou. Que é um erro muito grande. Os jogadores da década de 70, os jogadores da seleção de 70, melhor dizendo, criticarem o futebol atual. Capitão Léo, peraí, né? Você já viu vídeos de como era o futebol na década de 70 e como é o futebol hoje? Vê lá vídeos da Copa de 82 e compara com o futebol de hoje. Depois e o Zico, agora, depois o Zico respondeu e disse, o pior é dar alegria para esses caras, né? Lembrando de um jogo Guarani 0, Flamengo 5 e que ele meteu 3 gols. Zico, eu lembraria de outro jogo que você meteu 3 gols contra o Guarani. Guarani 2, Flamengo 3, pela semifinal do Campeonato Brasileiro de 82. Que levou o time para disputar o título. Exatamente. No meu recado final, uma pergunta para os internautas e que eu estendo aqui também para o Fernando Diniz. Opa! O governo está prometendo deixar tudo pronto para 2014. E a seleção brasileira? Vai ficar pronta até 2014? Olha, Vinícius, tem que ficar pronta, né? Tem que ficar pronta, de algum jeito. O Mano Menezes, Ney Franco, sei lá, qualquer treinador tem que dar um jeito de ficar pronta, né? A seleção. Até lá tem tempo. E a gente... eu já vi seleções assim, em muito pior situação do que a de hoje, ficarem prontas e serem campeãs do mundo. É verdade. 94 e 2002. Exatamente. Acesse o Quatro Linhas via YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas. O 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. Ainda hoje, bola dividida entre Vasco e Fluminense, que vão jogar contra times tricolores nesse fim de semana. Além de uma tabelinha entre Botafogo e Flamengo, porque domingo é dia de clássico. Tudo isso aqui no blog 4 Linhas, radio4linhas.blogspot.com. Dessa vez o 4 por extenso, radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.